Numerosos nativos de elite formaram uma linha defensiva fortemente protegida dentro da floresta tropical. Atrás deles havia várias tendas construídas de maneira grosseira. Com base nas tradições dos nativos, essas tendas foram adornadas com decorações coloridas de penas na superfície, bem como algumas runas manchadas com sangue fresco. O enviado especial a Jijikro já os flagrou, perguntou um nativo que evidentemente era seu líder. Ele usava uma grande coroa de ouro na cabeça, mas parecia bastante esbelto, quase ossudo. Era uma grande diferença. Este homem estava assistindo outro nativo de sobrancelha branca. Esse nativo chamado Ajijikro evidentemente havia experimentado muitos anos. Seus olhos mostravam sua sabedoria, e ele era meia cabeça mais alto que o líder, o que mostrava que ele havia sido criado em um ambiente mais nutritivo. Eles são seguidores muito poderosos de outra religião. A Elite Forest Hunters e a Amazon Warriors que eu trouxe não conseguiram nem mesmo dar um golpe daquele monstro em forma humana. Para forçá-los a vir aqui, eu já perdi 27 guerreiros de elite. A Jijikro evidentemente não era subordinado desse líder, e seu tom fazia parecer como se estivesse em igualdade de condições. Também, eu só vim aqui para aceitar ofertas para o Império e não tinha a intenção de participar disso depois de ver que esse enviado estava começando a ficar bravo. O chefe nativo ficou inquieto, mas com esses estranhos e os de outra religião por perto, minha ilha está se tornando cada vez mais insegura. Meu povo está perdendo suas terras. Se você não estivesse aqui, eu poderia ter escolhido abandonar este lugar e encontrar uma terra que aqueles de olhos azuis não possam ver. Vendo que suas reclamações e tagarelices não faziam nada para convencer a Jijikro e só o deixavam mais enfurecido, a cabeça torceu as mãos e parecia estar com dor. Tudo bem. Bem. Para agradecer sua ajuda, meu amigo, eu posso lhe oferecer algumas coisas em particular. Eles são todos. Depois de ouvir um monte de promessas, a expressão de Jijikro se suavizou. As ilhas ao redor deste lugar não eram muito para aqueles do continente dos nativos. No entanto, esse lugar era diferente. Esse chefe à sua frente era a única maneira de conseguir as especialidades daquele lugar, e elas eram muito preciosas no Império. Se não, a Jijikro não seria tão bom para ajudá-lo a lutar contra os invasores. Talvez eu deva encontrar uma chance de vencer o método de que eles tiram suas homenagens. A Jijikro olhou para a cabeça, os olhos brilhando com um olhar frio como uma cobra venenosa escondida nas sombras. Enquanto isso era apenas um olhar, a cabeça já estava começando a ficar desconfortável. Bem, então, sobre aqueles invasores. O que você diz eles? A Jijikro congelou e depois pareceu furioso. Aqueles que têm a ousadia de matar tantos dos meus homens nunca serão liberados facilmente. Vou esfolar seu couro cabeludo e usar seus ossos como instrumentos musicais, pendurados eternamente na frente do batente da porta da minha casa. Mas eles parecem ser seres poderosos que captaram a força do mal. Se entrarmos com força fraca, também teremos baixas. Além disso, o terreno está nos atrapalhando. Por isso, acredito que podemos forçar o tempo para atacá-los de volta. O que você acha da noite de amanhã? Os olhos de Jijikro estavam cheios de um brilho sorrateiro. Amanhã à noite. Você quer dizer depois de ouvir isso, os olhos da cabeça se iluminaram. Exatamente. Com isso, as pessoas de outra religião só podem abraçar a eternidade da morte, não importa quantas delas existam. Com esse pensamento, a cabeça aplaudiu, agora de bom humor. A tenda foi aberta silenciosamente. Em seguida, um grupo de garotas com pratos de frutas de diferentes cores equilibradas em suas cabeças voou como borboletas. Eles tinham olhos como pérolas negras e seus lábios eram extremamente charmosos. Cada parte de seus corpos possuía a vitalidade que apenas os jovens possuíam. As criadas respeitosamente colocam os pratos de frutas para baixo.
Havia todos os tipos de preciosas frutas tropicais dentro, enquanto as próprias placas também emitiam uma luz dourada encantadora. Eles eram feitos de ouro puro. Invoe, ainda há muito tempo até amanhã. Que tal você dar uma olhada no que planejamos aqui? A cabeça sorriu e ele bateu palmas. Um grupo de músicos começou a tocar melodias elegantes e as garotas começaram a dançar graciosamente. A dança provocante tinha uma beleza única e, nesse momento, a tenda começou a ondular com a juventude. A Jijikiro encarou duramente uma das dançarinas, que era a mais bonita, e ele começou a descascar uma uva enquanto parecia intoxicado. A cabeça, que estava assistindo, riu para dentro. Em uma superfície, ele parecia pronto para embelezar o enviado mais. Enquanto os nativos dançavam para mostrar felicidade e prosperidade, Leilin chegou secretamente à enseada dos piratas. Este lugar agora se transformara na base principal dos Tigres Escarlates, e quaisquer bárbaros ou organizações relacionadas à Igreja do Assassinato tinham sido desenraizados. Os Tigres Escarlates realizaram uma limpeza depois de ocuparem este lugar. Munição poderosa explodiu na metade da doca. O sangue ainda manchou o porto daquele dia. No entanto, os piratas viviam como gafanhotos. Os piratas dispersos reapareceram após o expurgo da guerra, como brotos de bambu na chuva. Os bares e salões de dança estavam abertos a noite inteira, e o lugar parecia deslumbrante e próspero. Isso motivou mais marinheiros a se voltarem para o caminho da pirataria. Enquanto a maioria foi morta, os sortudos que sobreviveram ficaram ricos e se transformaram em uma nova lenda. Isso encorajou geração após geração de piratas. Meu senhor, agora, na residência central de Pirates Cove, as testas de Ronald e Robin Hood pingavam suor frio enquanto observavam o jovem nobre em frente a eles. Enquanto Leilin não liberou sua aura, a pressão que ele lhes deu foi o suficiente para que eles sentissem como se estivessem na frente de um dragão. Nessa situação em que a senhorita Isabel estava cercada, não importava se isso fosse um erro, mas eles sabiam que poderiam ser enforcados por isso. Sabendo o quão aterrorizante Leilin poderia ser, o pensamento de fugir nem sequer surgiu em suas mentes. Eles só podiam continuar rezando para que Leilin lhes mostrasse alguma benevolência. Eu dei uma olhada quando cheguei. A construção do porto correu bem. Robin Hood, você fez muito esforço e inesperadamente, Leilin não começou a repreendê-los logo de cara. Sua aprovação imediatamente fez com que Robin Hood se sentisse um pouco melhor. Muito obrigado, jovem mestre. Eu só fiz o que eu tinha para fazer o melhor das minhas habilidades. E você, Ronald? Leilin então olhou para o pirata de meia-idade ao lado dele. Através de anos de experiência, este subordinado que ele havia recrutado agora tinha a aura de alguém no topo. Sua força também havia crescido em grande quantidade, como se esperava de uma muda que Leilin havia escolhido. Meu senhor Robin Hood caiu de joelhos. Eu estou no comando das rotas marítimas. Não importa o que aconteceu, sou parcialmente responsável por isso. Por favor, me perdoe. Muito tempo não se passou desde o estabelecimento dos Tigres Escarlates, mas alguns grupos e facções já haviam se formado. Enquanto a maioria estava sob Leilin e Isabel, ainda havia outros. Comparado a um general como Robin Hood, que viera direto da guarnição, Ronald, que havia entrado no meio do caminho, não tinha confiança. Claro, isso também pode ter a ver com Leilin ter muito poder. Desde que isso aconteceu, não vou colocar a culpa em ninguém. Só espero que possamos resolvê-lo o mais rápido possível. Leilin agitou os braços. Ele já tinha alguma expectativa de que isso pudesse acontecer. No entanto, enquanto houvesse pessoas por perto, as perdas poderiam ser rapidamente reabastecidas, o que não era um problema. Examinei os registros da reunião e você não está errada. Você não precisa se preocupar com isso, esse era o ponto principal. Caso contrário, Ronald pode nem ser capaz de sair desta sala.
Meu senhor. Um calor subiu no coração de Ronald, e seu peito parecia abafado, mas ele não podia dizer nada. Suficiente. Para quem você está colocando esse programa? Leilin parou Ronald e espalhou um enorme mapa do mar na mesa. Este era o mapa mais completo das áreas que os Tigres Escarlates haviam reunido. Havia também algumas áreas adicionadas que tinham sido exploradas pelos bárbaros ou outros grupos piratas. De relance, os mares exteriores de Dambrat inteiros podiam ser vistos nitidamente em sua mente. Este era um tesouro inestimável. Venha, Ronald. Marque o caminho que Isabel tomou. Desta vez Leilin pegou um compasso de calibre vernier e o moveu, passando então um marcador vermelho para Ronald. Sim, meu senhor. Ronald respirou fundo e se acalmou. Enquanto isso, depois de recordar algumas lembranças, ele desenhou uma linha vermelha no mapa. Como a maioria das tribos nativas do mar exterior foi eliminada, os alvos de caça de Isabel estão agora mais próximos do mar profundo. Na vela anterior, nós nos comunicamos. As coisas estavam normais até este ponto. O mar de Coriel vermelho. É bem perto das regiões externas. Leilin olhou para a área que Ronald havia marcado no mapa. A marcação vermelha era a parte mais meridional do mapa e extremamente próxima das fronteiras dos mares exteriores. Como alguns dias de navegação, ela poderia navegar longe do alcance no mapa. Minha prima, eu já lembrei de não ir longe demais. Leilin suspirou enquanto balançava a cabeça. Há muitas tribos nativas no sul, e as coisas são complicadas. Há até rumores do Império Nativo lá. Ela estava tentando acabar com apenas uma frota pirata, suspirou. Aspas.